Calorosas saudações e, como dizia Pedro Brunhosa, vamos fazer o que ainda não foi feito, que no caso é colocar like neste vídeo e subscrever o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores. É verdade, sim senhor, passámos os 80 mil, portanto vamos agora aos 90 mil. Já sabem também, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto em variedíssimos produtos, segundo link na descrição, e para t-shirts como estas, primeiro link na descrição em cultivem-se.pt, Aventura 2024, Deus, Pátria, Família, Tornar Portugal Grande novamente, essas coisas. Entretanto, antes que o Pedro Brunhosa me processe, Pedro Brunhosa atira-se ao Bloco de Esquerda por apropriação indevida e os fãs caem-lhe em cima. Curioso, não é? Curioso. Porquê? Porque o Bloco de Esquerda fez um cartaz, enfim, de branding e etc., a dizer, como podem ver aqui, fazer o que nunca foi feito. Habitação, salário, saúde. Não é? No caso do Bloco de Esquerda, até parece que eles não permitiram que a Geringonça governasse não sei quantos anos e até parece que eles nem estavam na própria Geringonça, não é? Isto é política, tem coisas fenomenais. Olhando aqui para baixo, conseguimos ver alguns dados interessantes. Pedro Brunhosa insurgiu-se esta sexta-feira contra o Bloco de Esquerda, acusando o partido de se ter apropriado indevidamente de uma frase da sua autoria no slogan de campanha às legislativas. O cantor terá pedido a intervenção da Sociedade Portuguesa de Autores para a imediata retirada da frase. É assim, eu não acredito propriamente que tenha sido o Pedro Brunhosa a celebrar a frase do vamos fazer o que ainda não foi feito, porque eu não tenho muitos anos de vida, mas, e não querendo todo ser o maior defensor do Bloco de Esquerda, mas eu lembro-me perfeitamente que antes da música do Pedro Brunhosa ter sido lançada, que foi para aí em 2009, 2010, para aí, eu já tinha ouvido essa expressão muitas vezes. Agora, se o Bloco de Esquerda se apropriou de um slogan musical para fazer campanha e daí conectar a imagem de alguém como Pedro Brunhosa à sua campanha política, talvez. Embora não seja especialista na matéria para julgar o que possa acontecer em termos jurídicos, talvez o Bloco de Esquerda possa ter consequências, não é? Portanto, isso será uma possibilidade. Embora eu seja honesto, acredito que o Bloco de Esquerda, apesar de tudo, e não querendo ser o advogado do diabo, não tenha feito isto com má intenção para contra Pedro Brunhosa. Acho que é só mesmo uma estratégia de branding e de marketing. Olhando aqui para baixo, conseguimos ver as declarações do Pedro Brunhosa e eu até vou passar aqui a ler. Esta semana fui surpreendido com uma campanha do Bloco de Esquerda com o slogan fazer o que nunca foi feito. Não será preciso ser um gênio para associar de imediato o dito à minha canção, é verdade, fazer o que ainda não feito, deve ser não foi feito. Foi assim que Pedro Brunhosa reagiu no Instagram ao slogan de campanha do Bloco de Esquerda às eleições legislativas de 10 de março. Em causa está a frase escolhida pelo partido que o cantor de 60... Ele já tem 63 anos. Fogo. Diz associar-se de imediato ao verso da sua autoria fazer o que ainda não foi feito, que intitula uma das suas canções de êxito, numa publicação em que partilhou uma fotografia de um outdoor do Bloco. O compositor acusou o partido de apropriação indevida de propriedade intelectual alheia, considerando o uso da expressão uma chique espertice de alguém muito pouco criativo. Eu aqui tenderei a concordar, não sei se vai haver consequências ou não para o próprio Bloco de Esquerda por esta apropriação intelectual, contudo eu consigo perceber o Pedro Brunhosa, porque no caso dos artistas, tirando quando é o Chega é diferente porque muitos artistas se insurgem publicamente para criticar, embora isso já esteja a mudar significativamente ao longo dos últimos tempos, mas quando é o Chega é mais fácil fazer isso. Mas para os artistas, às vezes é mais complicado tomarem determinadas posições políticas porque os artistas, independentemente das posições políticas de cada um, chegam a muita gente porque o seu trabalho, a nível artístico, musical, não é politizado. E, portanto, quando se fazem caracterizações ou associações políticas, esses artistas podem efetivamente ficar a perder. Aliás, eu conheço pessoas que não são propriamente artistas, conheço streamers, youtubers, etc., que já deram a sua opinião política e não faziam conteúdo político e perderam alguma parte da sua clientela de fanbase por dizerem ou por proclamarem um pouco das suas opiniões políticas, quer seja à direita ou à esquerda. E, portanto, normalmente os artistas, por questão de vantagem comercial, tendem a não exprimir-se nesses termos. Aliás, eu até posso dizer aqui, há pessoas que nem seguem determinadas contas no Instagram e etc. Enfim, conheço pessoas que nem me seguem a mim ou até outras contas de pessoas à direita que é para não se prejudicarem, não é? Também não se preocupem que eu não vou dizer quem são, não é? Obviamente. Mas, bom, tem aqui o post do Pedro Brunhosa. Eu depois, se calhar, vou aqui
Eu não sei se há aqui mais exatamente. Pedro Brunhosa avançou que já solicitou à Sociedade Portuguesa de Autores que notifique o Bloco de Esquerda para a imediata retirada da frase de qualquer suporte político ou publicitário. O cantor refere ainda que caso o partido tivesse pedido previamente autorização para utilizar a frase em causa, teria sido prontamente recusada. Eu compreendo. Eu não deixo de compreender Por exemplo, era a mesma coisa, embora aqui seja um caso diferente, porque enfim, mas imaginem, eu tenho o branding Cultivem-se, não é? A marca. E imaginem que uma associação de agricultores, vamos imaginar, utilizava o branding Cultivem-se, era uma imagem a plantar ou a cavar batatas, não era? Eu, por acaso, se calhar não gostava, porque embora fosse uma questão de branding porreira do Cultivem-se, se calhar iria pedir algum retorno financeiro pela utilização do branding da imagem, não é? Portanto, só nesses termos, coisa que no caso era complicado porque o Bloco de Esquerda não promove isso para propósitos financeiros, como seria a questão dos agricultores, não é? O Bloco de Esquerda propõe isso para propaganda política e não para ganho financeiro, não é? Só se falarmos em questões subsequentes, porque depois recebem subvenções pela quantidade de votos que podem ou não podem ter no pós-dia 10 de março nas eleições legislativas. Qualquer partido, e depois o Pedro Brunhosa ainda diz, qualquer partido com aspirações governativas tem que assegurar uma honestidade intelectual blindada, nomeadamente face à capacidade criativa dos cidadãos e ao direito autoral conforme consagrado na lei. A publicação está a gerar discordância na rede social. Muitos são os utilizadores que têm apontado que as frases em questão são diferentes, questionando, e em vários casos, rejeitando o argumento de direitos de autor usado pelo cantor. Vários internautas confessam-se fãs do músico, mas não lhe dão razão na mensagem em causa, defendendo que a frase do tema da Brunhosa e a ideia que lhe está subjacente são património comum da língua portuguesa usadas de forma recorrente. Eu compreendo o argumento, ou seja, eu consigo compreender os dois lados. Eu comecei o vídeo por dizer que compreendia o facto, até porque muita gente já dizia fazer o que ainda não foi feito antes da música do Pedro Brunhosa. O problema é que a música dele gerou bastante mediatismo quando foi lançada e, portanto, eu compreendo alguma preocupação. Mas também vos digo uma coisa, que é, eu acho que ninguém, e agora talvez vou puxar um bocado mais ao lado do Bloco de Esquerda, não é? Porque eu também não sou especialista em matéria jurídica neste caso, mas eu acho que ninguém estava muito preocupado em atacar o Pedro Brunhosa ou em prejudicar o Pedro Brunhosa por o Bloco de Esquerda ter posto aquele cartaz. Eu pessoalmente já tinha visto aquele cartaz, até na rua e etc., mas ninguém estava muito preocupado com aquilo, só se começou a preocupar e só se tornou mediático a partir do momento em que o Pedro Brunhosa começou a tornar isto um tópico. Portanto, eu acho que se o Pedro Brunhosa deixasse isto passar, se calhar até em termos de mediatismo, era mais favorável para ele, até porque o Bloco, tendo em conta as últimas sondagens, não está assim tão favorecido em termos das quantidades de voto que vai ter. Portanto, se calhar até deixaria passar, digo eu. Embora eu também consiga compreender o lado do Pedro Brunhosa por não querer estar associado em termos de propaganda política, porque isso lhe pode causar danos em termos da imagem ao estar conectado a um determinado partido político, seja à esquerda ou à direita. Portanto, eu compreendo os dois lados. A minha questão aqui é saber se há consequências jurídicas para isso ou não. Além de serem frases diferentes, são tão corriqueiras que não vejo o porquê dos direitos de autor. Enquanto fã, confesso, do Pedro, sejamos honestos, parece-me altamente rebuscado ser uma apropriação cultural. Ou, todo o respeito por toda a obra, Pedro, mas falar em apropriação de uma frase que todos usamos todos os dias parece-me forçado demais. Foram alguns dos comentários deixados pelos fãs. Ainda há mais aqui em baixo. O Jornal de Notícias confrontou o Bloco de Esquerda com esta queixa do compositor, mas não recebeu resposta até ao momento. Eu, enfim, não quero condenar o Bloco de Esquerda e sou-vos honesto também. Mas eu também não quero condenar o Pedro Brunhosa, porque acho que o Bloco de Esquerda, de todas as coisas que faz, a menor ou a coisa menos má que poderia eventualmente fazer era copiar um slogan de uma música do Pedro Brunhosa. Se calhar isso até era a coisa mais benéfica que traziam à sociedade. Agora, compreendo o lado do Pedro Brunhosa, o Bloco de Esquerda eu creio que tenham feito sem o intuito, enfim, de prejudicar o Pedro Brunhosa. Agora, o Pedro Brunhosa terá o direito de não querer estar associado em termos de propaganda política, sem receber nada em troca, nomeadamente em questão financeira, porque isto alega apenas questões políticas. Se fosse, por exemplo, um franchising ou uma questão de marketing de uma empresa alheia para usar um slogan da música do Pedro Brunhosa com a sua autorização em troca de um retorno financeiro, era uma coisa. Mas aqui falamos de propaganda política, que é uma coisa completamente dispar. Portanto, não sei honestamente o que é que poderá acontecer, muito honestamente. Portanto, meus amigos, é este o caso. Digam-me de vossa justiça o que é que acham relativamente à questão, não é? Vamos esperar que o Pedro Brunhosa ou o Bloco de Esquerda não vos processem, não é? Portanto, é isso. Deixem a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam
também o canal, porque já passámos os 80 mil subscritores, vamos agora para os 90 mil e, portanto, já não falta tudo, já falta mais, portanto, subscrevam e metam like, partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, Twitter, Instagram, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas estão completamente à vontade e eu fico-vos muito grato. Sabem também que podem ter 10% de desconto na Prozis, no segundo link da descrição, está aí em baixo, com o código SOUSA10, portanto também estão completamente à vontade. T-shirts em cultivem-se.pt, primeiro link da descrição, diz camisolas e é logo o primeiro link, cultivem-se tudo junto, sem o hífen, creio que está aqui a aparecer em baixo, portanto também estão completamente à vontade. E eu diria que ficávamos por aqui, por agora, não é? Meus amigos, muito obrigado a todos, metam like no vídeo, subscrevam, partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.